Antes de começar, queria desejar-vos a todos e agradecer, que já vi que algumas pessoas me desejaram, agradecer-vos e desejar-vos a todos um excelente ano 2024. Primariamente, que é muito mais importante, com saúde, com toda a família próxima e com paz e amor. Mas depois também, em segundo plano, sempre depois disto, mas também com muito sucesso a nível profissional. No que depender de mim, tudo farei para vos ajudar, claro. E pronto, está bem. Estamos juntos mais um ano. Não sou muito bom a desejar feliz ano novo, já percebi. Pronto, relativamente ao tema 2, vamos falar um bocadinho mais uma vez de saúde e temos uma novidade relativamente à apresentação 2. A apresentação 2, acho que fazia sentido, começando o novo ano, ehm, com um modelo de apresentação diferente e hoje optámos por uma apresentação com menos slides, menos informação e um espaço um bocadinho mais alargado de perguntas, está bem? Perguntas essas que hoje alargarei, ehm, ou seja, hoje eu gostava de perguntas não tão relacionadas com a composição dos produtos, etc. Porque isso vocês acabam por ter no PowerPoint e poder consultar, mas hoje são perguntas de saúde, está bem? Muitos de vocês têm eh, uma acessibilidade a cuidados de saúde que é diminuída, ou são obrigados muitas vezes a ir às urgências ou a consultas no centro de saúde que demoram imenso tempo. Portanto, hoje concedo-vos um bocadinho desse tempo para tirar assim algumas dúvidas ehm, por conta da casa, digamos assim. O que é que acham? Concordam? Ótimo. Vamos lá então. Hoje vamos falar um bocadinho sobre estes três suplementos, já não são novos. A sua associação é que vamos enquadrá-la de outra forma, mais no contexto de um equilíbrio ácido-base, organizar o nosso organismo depois desta questão das festividades, que, claro, como é normal e é saudável, foi um estrago, em termos nutritivos foi um estrago, e agora vamos voltar a recuperar e a pensar no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano e na nossa dieta diária, digamos assim. Portanto, sabemos que os nutrientes são efetivamente a nossa energia, o nosso motor para realizarmos todas e mais algumas atividades diárias de uma forma vívida, de uma forma ágil, de uma forma perspicaz e, portanto, sabemos que os nutrientes funcionam como o nosso fornecedor de energia, sendo a própria base fundamental, quer da nossa saúde, quer do nosso bem-estar, que ultrapassa a parte física, mas também mental e até social. Se nós estivermos bem connosco, vamos estar bem no trabalho, com os amigos, a jantar fora, em todo o lado. Portanto, hoje vamos falar essencialmente de três suplementos de uma forma muito ligeira, só em jeito de resumo: o Vita Active, que é o nosso multivitamínico, o Super Omega e o Pro Balance. Sabendo que, segundo a maioria dos nutricionistas, muitos deles muitos conceituados e com vários estudos publicados, defendem que a variedade das cores da nossa alimentação é a principal característica que deve estar presente, tornando-se essencial. O que é que eu quero dizer com isto? Que a recomendação de todos eles será como um arco-íris em cada semana. É uma frase curiosa, mas é muito simples de entender porque isto só demonstra a importância de ingerir regularmente vários tipos de frutas e legumes, sendo que o prato deve ser sempre metade frutas e legumes e depois a proteína e um quarto de proteína e um quarto de hidratos de carbono, arroz, feijão, massa, etc. Sendo que dentro deste prato, com estas proporções, quanto mais variedade de cores houver no prato, quer dizer que mais equilibrada e nutrida está a ser a refeição. Portanto, começando com o Vita Active, o nosso multivitamínico, podemos referir-nos a ele como o fornecimento de vitaminas e ainda por cima tem um sabor ótimo, muito fácil de gostar mesmo. É composto de vitaminas naturais, constituído mais ou menos por 20 produtos, 21 produtos naturais, todos derivados de frutas e vegetais, tudo saudável para a saúde. E essas vitaminas subdividem-se em vários tipos. Pus aqui só para terem uma ideia, mas basicamente é o complexo de vitaminas B,
inclui esta B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12, e depois associa também, além do complexo B, que engloba estas todas, as vitaminas D e E. Portanto, nós sabemos que dentro do complexo B nós temos uma das vitaminas, que é a tiamina, um dos tipos de vitamina B, e a vitamina B12, parecem contribuir na sua toma conjugada para um metabolismo energético eficaz, dá-nos energia para o dia a dia, fazemos as tarefas melhor e mais facilmente e mais rapidamente. E além disto, uma coisa muito, muito importante para a nossa saúde é a proteção cardiovascular que dá, tanto no coração como nos pequenos vasos do nosso corpo, que estão em todo lado, não é? E a parte da proteção psicológica do desenvolvimento normal face às adversidades do dia a dia. Além disto, sabemos que a vitamina D, que a maioria dos portugueses tem déficit ou insuficiência, está bem? Cerca de 70 a 80% das pessoas em Portugal têm déficit de vitamina D. Portanto, a importância do Vitactive é fundamental, é crucial, está bem? Associar esta vitamina D à vitamina B6, sabe-se que protege o normal funcionamento do sistema imunitário, respondemos melhor e mais rápido a agressões, entre aspas, externas. O que é que eu falo de agressões? Agressões é uma gastroenterite, uma amigdalite, a gripe, que agora está a afetar todos os portugueses, e isto faz com que aumente a capacidade de resposta do nosso próprio corpo, a resposta natural do nosso corpo contra infecções, que foi o principal exemplo de agressões que eu vos dei. Particularizando um bocadinho aqui as vitaminas do complexo B que eu vos falei anteriormente, têm uma elevada importância na saúde, são uma das fundamentais em inúmeras pessoas em inúmeros estados de saúde. Porquê? É um grupo constituído por cerca de 8 vitaminas que são normalmente obtidas pela alimentação associada a suplementos alimentares, e isto auxilia o funcionamento correto do nosso corpo e todos os mecanismos do nosso corpo. E vocês dizem, mas isso não se pode obter só da alimentação. A verdade é que se pensa que a maioria da quantidade necessária destas vitaminas, face à alimentação das pessoas, não se consegue obter só da alimentação. E aqui surge a importância fundamental de associarem a alimentação à nutrição. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês, para falarem com os vossos clientes, com as pessoas que ajudam, podem dizer mesmo isto. Independentemente do tipo de alimentação que tenha, mesmo que seja adequada, há uma grande probabilidade de não ter as vitaminas todas que vai necessitar para as tarefas do dia a dia. E nesse sentido, a suplementação funciona como um complemento às próprias refeições. Está bem? Complementam-se entre si. Não são armazenadas pelo corpo, uma vez que são solúveis em água. O que é que eu quero dizer com isto? Se são solúveis em água, toda a água que nós bebemos e que vai para o nosso organismo, estômago, intestino, etc., vai levar todos os micro-organismos e resíduos e são eliminados do organismo. Portanto, é ótimo. Além disto, tem funções muito importantes e específicas no nosso corpo. Eu resumi aqui só as principais, também para não vos dar uma seca, depois vocês deixam de gostar de mim. Portanto, hum, mexe com o metabolismo energético. Porquê? Porque converte os alimentos, que são a nossa matéria-prima, a energia que nós precisamos para o dia a dia. Ou seja, a matéria-prima são os alimentos e o produto que vem dessa matéria-prima é nós termos energia para as nossas atividades diárias, muitas vezes exigentes. Quando eu falo de funções do dia a dia, tanto físicas como correr, como psicológicas, como fazer um trabalho, estar a falar o dia todo com clientes, tudo isso é envolvido neste processo. Além disto, auxilia na produção dos glóbulos vermelhos. A sua falta normalmente dá uma doença que toda a gente conhece, que é a anemia. Um, Auxiliam na sua produção, evitando contextos de anemia, e são responsáveis também pelo transporte de oxigênio para todo o corpo, que é necessário à sobrevivência das células do corpo. Além disso, sabemos que melhora tanto a qualidade como a velocidade das funções neurológicas, nomeadamente do pensamento, e promovem a transmissão destes impulsos nervosos pelo nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, mas também periférico, ou seja, nós reagirmos a estímulos, respondermos rápido às coisas, e essa resposta tanto é mais rápida como é mais eficaz. Portanto, atua na qualidade e na velocidade, está bem? E depois também contribuem para numa vertente mais estética, uma pele muito mais saudável, pouco quebradiça, hidratada e que acaba por ser mais luminosa, e essa luminosidade traduz numa melhor aparência e também numa melhor saúde da pele. Ora, passar aqui para o slide da frente.
Sabemos que quando existe um déficit ou insuficiência destas vitaminas, existem alguns problemas de saúde que estão associados a este déficit, nomeadamente uma fraqueza generalizada, as pessoas parece que andam sempre, oi, desculpem, que andam sempre todo o dia cansadas, independentemente de fazerem poucas ou muitas coisas durante esse dia. Esta sensação de cansaço, então, que eu vos falei, que é praticamente constante. Depois começa-se a notar mais no aspecto físico. A pele começa a ficar desidratada e seca, os cabelos quebradiços e muitas vezes associadas à queda de cabelo. Há muitos doentes que nos dizem que passam a mão no cabelo e ficam assim, fica assim um tufinho na mão. Isso, por vezes, assusta-os, não é? E depois tem alguns sintomas um bocadinho mais graves se a deficiência for severa. Isto é, sintomas neurológicos, muitas vezes com falta de força nos músculos, nomeadamente das pernas, algumas vezes parestesias, aquilo que vocês chamam de queimbras, formigueiros, e a própria anemia que eu já vos falei previamente. Portanto, na alimentação, muitas vezes não é suficiente, mas quero que tenham em conta os alimentos onde podemos encontrar estas vitaminas do complexo B, nomeadamente nas frutas, pus aqui alguns exemplos, banana, manga, kiwi, laranja, limão, os vegetais, a couve-flor, os brócolos, os espinafres, a batata doce, os grãos. Quando eu me refiro a grãos, estou a falar do arroz, da aveia, da própria quinoa, que está muito na moda agora para pratos inovadores, as leguminosas, nomeadamente o feijão e a lentilha, e depois também na proteína, nas carnes, no fígado, que nem toda a gente gosta, eu confesso que não gosto, e depois nos peixes, aqueles que chamamos os peixes com alto teor de proteína e alguma gordura, que são o salmão e o atum. Portanto, quero que tenham esta noção mesmo para explicarem às pessoas com quem falam sobre a importância de prevenir estes déficits. Porque a deficiência de vitaminas do complexo B é frequente, é muito comum e pode afetar uma grande porcentagem da nossa população. E não se consegue só pelo aporte suficiente de um regime alimentar. Ou é muito, muito difícil conseguir-se. Portanto, a importância da suplementação aqui é fulcral. Está bem? Perceberam o raciocínio? Até aqui tudo claro? Certo. Vamos continuar então. Relativamente aqui ao ômega, ao super ômega, relativamente e especialmente ao ômega 3, que que se associa muito à saúde cardiovascular. Sabemos que tem uma combinação de qualidade e com as quantidades ideais à toma diária de ácidos gordos de ômega 3, o EPA e o DHA, não interessa, são curiosidades, sendo que a dose diária é mais ou menos 250 gramas, está bem? Depende das pessoas, depende dos contextos, mas genericamente, digamos assim, é 250 miligramas, desculpem, disse gramas. Sabemos que apresentam um alto teor de ácidos gordos ômega 3, cerca de 1,3 gramas, mais ou menos, e é importante para manter ativas e funcionais as próprias funções do coração, o bombear sangue de modo a que chegue a todo o corpo e do cérebro, preservando então a capacidade também de visão íntegra. Particularizando um bocadinho mais, sabemos que o ômega 3, nós muitas vezes ouvimos falar dele porque é considerado uma gordura saudável, pode ser obtida também na alimentação, ainda que à semelhança do que vos disse anteriormente, todas estas substâncias, muitas vezes com a alimentação errática que nós temos, porque às vezes não temos muito tempo e fazemos uma refeição mais a correr, e não conseguimos fazer a refeição completa, é muito difícil ter estas vitaminas e substâncias todas nos níveis ideais. Daí a importância da suplementação. Eu estou a repetir isto muitas vezes porque acho que isto é a base da vossa de estarem a falar com alguém, é isto que devem referir, mesmo tendo uma alimentação que é impossível ser 100% cuidada, hum, é importante suplementar de modo a que os níveis das substâncias do nosso organismo estejam em quantidades ideais. Portanto, na alimentação ômega 3 também se encontra nos peixes, algumas algas e sementes secas, algas de sushi ou assim, e resulta num conjunto de benefícios que eu resumi aqui, começando pelo cardiovascular, que é muito, muito, muito evidente. A saúde cardiovascular melhora substancialmente, reduz os níveis de colesterol LDL, aquilo que eu vos digo
que nós chamamos corriqueiramente o colesterol mau, sendo que o bom é o HDL, e também reduz os níveis de triglicerídeos, o que só por si, não precisava de falar em mais nada, o que só por si diminui o risco de doenças que são potencialmente fatais. E quando não são fatais, quando não matam a pessoa, podem deixar a pessoa encostada a um canto ou sentada numa cadeira de rodas para a vida. Portanto, quando eu falo destas doenças cardiovasculares fatais, falo do infarto agudo de miocárdio, dos AVCs e a longo prazo de uma insuficiência cardíaca em que o coração parece que perde a força para bombear o sangue para todo lado. Além, só por isto já estão convencidos, não é? Mas tem outros benefícios. Portanto, controla a inflamação do corpo, tem uma ação muito, muito potente anti-inflamatória, o que vai auxiliar tanto na prevenção como no tratamento de doenças inflamatórias, tanto agudas como crónicas. E as crónicas vocês conhecem muito bem, fazem muitas vezes perguntas sobre isso. Artrites, artrite reumatoide, lúpus, asma, entre outras. Tem um componente de inflamatório muito, muito alto. Na própria saúde mental, também influencia o humor, melhora o humor e tem um papel muito importante no tratamento da depressão e da ansiedade. Não me interpretem mal, eu não estou a dizer que quem está com uma depressão ou ansiedade não deve fazer tratamento farmacológico. Deve. A questão é que o tratamento farmacológico não anula que se possa fazer suplementos adicionais. Percebem? Esta sempre foi a minha filosofia. Uma coisa não anula a outra, complementam-se. Está bem? Até aqui tudo entendido? Muito bem. Vamos lá então, malta. Mais três efeitos do nosso corpo. O ômega 3 também tem um efeito muito, muito benéfico na nossa pele. Reduz a própria irritação cutânea, muitas vezes de fricções, de alterações de temperatura, do vento frio, e melhora a própria hidratação e elasticidade da própria pele. No que respeita, como vos disse anteriormente, à saúde visual, à saúde do nosso olho, potencia o normal funcionamento da retina. A retina é uma areazinha que nós temos, o nosso olho é uma bola, não é? E atrás temos uma areazinha redonda que se chama retina, que é a principal zona dentro do olho responsável pela nossa visão. Ou seja, nós aqui atrás, assim, dentro da cabeça, lá, na parte de trás do olho, temos uma zona chamada retina, que é a principal área responsável pela nossa visão. E ao melhorarmos a qualidade de funcionamento da nossa retina, vamos melhorar a qualidade e a própria nitidez da nossa visão, principalmente a visão noturna. A questão das cataratas, etc., atua aqui, por exemplo, diminui a visão noturna, as pessoas começam a ver, ficar com a vista turva. Não sei se alguém já teve cataratas. Já? Ok. Pronto. Também tem um efeito muito importante na parte do sistema nervoso central e no próprio desenvolvimento cerebral nos mais pequenotes. As doses são diferentes, claro, mas nos mais pequenotes também pode, a molécula ômega 3 também pode ter alguns efeitos benéficos. O que é que eu quero dizer com isto? Vai promover o correto desenvolvimento cerebral no processo tanto gestacional da grávida e no seu feto, mas também após o nascimento do bebé, quando eles são pequenitos e recém-nascidos. E depois, mais para nós, para o que nos interessa no Super Ômega, melhor... Desculpem. Melhora muito a performance, a qualidade e a velocidade da nossa função cognitiva. Pensamos melhor, mais rápido e fazemos raciocínios mais complexos. Como é que nós fazemos então para atingir este equilíbrio ácido-base de que temos vindo a falar? Através também da associação do ProBalance, que é o terceiro produto que vos trouxe hoje. Melhora e regula o próprio equilíbrio, este equilíbrio dentro do nosso organismo através de processos naturais e é constituído por uma mistura de minerais, oligoelementos. Quando eu digo oligoelementos, quero só dizer elementos como o magnésio, o cálcio, o cobre e o crómio. Parece um palavrão, mas é só isso que quer dizer. E também se associam algumas substâncias que permitem a sua absorção, nomeadamente os citratos e carbonatos. Sabemos que o que é este equilíbrio ácido-base? É um conceito assim um bocadinho abstrato, não é? Que as pessoas nem percebem bem o que é que estão a dizer muitas vezes, incluindo eu, às vezes falamos nisto assim um bocadinho
de forma abstrata e de forma leve, não é? Que nem sabemos muito bem o que estamos a dizer, mas equilíbrio ácido-base é muito simples. No nosso corpo, o equilíbrio ácido-base mede-se pelo valor do pH nos fluidos do nosso corpo, isto é, sangue, suor e urina. São os três principais. Há outros, mas estes são os três principais. Quando este pH varia entre valores de 7,35 e 7,45, é normal. O que é que acontece quando não é normal? Pode estar abaixo, então se tem um pH muito baixo, estamos perante um estado de acidez. Dê-me aí há um exemplo de estado de acidez. O que é que pode acontecer no nosso corpo que leva à acidez? Stress, cancro, fluxo gástrico, mais ácido úrico, mais dores nas articulações que provocam inflamação e isso leva à acidez. Alimentação, gorduras e açúcares. Tudo certo. O que é que eu quero dizer? Infecções. Exatamente, Ricardo. Ricardo é médico e não disse a ninguém. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que tudo o que provoca hum, a desregulação do nosso organismo, nomeadamente e mais frequentemente as infecções, não é? Desregulam o nosso organismo e tornam um meio inflamatório. E quando nós focamos muito em quase todos os produtos a capacidade anti-inflamatória é por causa disto também. O meio que tem alguma infecção, por exemplo, alguma doença, alguma artrite, etc., é um meio inflamatório e a inflamação provoca acidez. Portanto, o que nós queremos aqui é equilibrar este balanço entre os ácidos e as bases. É isso que se chama equilíbrio ácido-base. Portanto, torna-se essencial. Oi, isto está hiperativo, meu rato. Torna-se essencial para o funcionamento destas enzimas. Enzimas, quero só dizer o que é que atua nas proteínas do nosso corpo, a transmissão correta, como já vos falei antes, dos próprios impulsos do nosso sistema nervoso, a contração e utilização de todos os grupos musculares, a criação de energia é óbvio, não é? E pronto, depois isto é um palavrão, só para vocês ficarem com a ideia. A homeostase quer só dizer que é a mesma coisa do que dizer equilíbrio dinâmico dos vários sistemas do nosso corpo. Ou seja, quando nós falamos de homeostasia, quer dizer que o nosso corpo, é isto que nós queremos promover no nosso corpo, porque quer dizer que o sistema gastrointestinal, o sistema cardiovascular, o sistema nervoso, etc, etc, funcionam todos bem e se interligam entre si. Este é o conceito da homeostasia. Está bem? Já nenhum palavrão vos assusta a seguir a isto. Quais são as manifestações do desequilíbrio do organismo? Então, quando este equilíbrio ácido-base não está assegurado, ou seja, há um desequilíbrio, há várias manifestações, nomeadamente os mesmos do desequilíbrio do Vita-Active, ou seja, do membro do desequilíbrio quando as vitaminas e os minerais essenciais não estão equilibrados, que é o cansaço constante, a fraqueza generalizada, algumas dores musculares, em casos mais graves, alguma confusão mental, principalmente nos idosos que já não sabem bem em que dia estão, parece que vivem numa nuvem que não têm muito bem noção da realidade, ou da própria, nas pessoas mais novas, diminuição da velocidade de raciocínio. Depois alguns distúrbios gastrointestinais comuns ao stress, que é a diarreia, os vômitos, a dor abdominal, alguma náusea. A respiração muito rápida e superficial não satisfatória. As pessoas parecem que têm falta de ar, então começam a respirar cada vez mais rápido, mas isso não se traduz propriamente numa oxigenação do nosso corpo, porque a respiração é tão superficial e tão curtinha que não permite que o oxigênio entre mesmo nos pulmões. Depois alguma sensação de batimentos cardíacos acelerados, as palpitações, e em casos muito graves, não é? Não é esse o público que vocês comunicam diariamente, mas eu também vos quero transmitir um bocadinho além da LR, não é? Um conhecimento mais generalizado. A parte de os distúrbios de equilíbrio ácido-base, principalmente em pessoas fragilizadas, que sofrem de cancro, que são idosas, têm doença renal crónica, etc., pode levar muitas vezes a estados de coma ou de morte. Ou seja, estes distúrbios, quando são muito graves ou em pessoas mais frágeis, podem resultar em danos neurológicos irreversíveis, as pessoas não recuperam, ou então mesmo na morte das pessoas. Qual é a melhor estratégia? Como eu digo sempre,
Perante isto tudo, qual é a melhor estratégia? Prevenir, exatamente. Prevenir. Olha, isto é uma alegria para mim porque vocês, ou seja, eu a fazer perguntas tão vagas e vocês chegarem à resposta que eu quero, é mesmo sinal de que estamos todos no mesmo raciocínio e estamos todos na mesma onda. É prevenir, prevenção, só isso. Está bem? Só isso. Portanto, aqui o conceito é simples. O meu conceito na medicina é igual ao vosso conceito na LR, que é identificar problemas, prevenir complicações. Ou então, identificar antes dos problemas e prevenir os problemas. Está bem? É só isto que eu quero. É a mensagem mais importante de todas as apresentações que eu possa fazer. Portanto, equilibrar o organismo. Temos que responder às agressões, infecções, etc., externas, incluindo uma resposta rápida e uma resposta integrada. A resposta rápida é uma coisa que o corpo faz naturalmente, não interessa. E depois a resposta integrada, sim, entre o equilíbrio ácido-base entre os pulmões e o rim, que vai gerindo, digamos assim, a acidez, de modo a que o pH que vos falei há bocado esteja nos valores normais. Mais importante que isto tudo, que é biomecânica do nosso corpo, o que interessa é o que está a ver. Uma dieta saudável e equilibrada, evitando o consumo de algum consumo excessivo de gordura, alimentos muito ácidos ou processados, refrigerantes, as bebidas desportivas, vocês já devem ter ouvido falar na Gatorade e nessas coisas todas, isso tem imensos sais que não são naturais e imenso açúcar que não interessa a ninguém. Portanto, qual é a melhor bebida para todos bebermos no mínimo 1,5 litro a 2 litros por dia? Água. Está bem? Tão simples, barato, eficaz, só não dá milhões, infelizmente. Portanto, a prioridade é mesmo esta. Devemos cuidar de nós e tentarmos ser melhor do que éramos ontem. Esta é sempre a mensagem que eu tenho para vocês. E pronto, chegamos à parte nova desta sessão, que vamos passar aqui às perguntas. O que eu vos quero pedir é que vocês a questão do. Vocês têm visto as notícias, certamente. A questão dos cuidados de saúde, preocupa-me um bocadinho porque nem todas as pessoas têm acesso a consultas de saúde. Portanto, podem tirar as vossas dúvidas, mas foquem-se no que vos preocupa. Podem não se centrar nos produtos. Vão à vontade. Vou aqui vendo no chat e vou-vos respondendo. Temos aqui um quarto de horazinho, em vez de ser só aqueles 2 minutinhos. Está bem? Vamos lá. Ora, o que aconselhar a quem tem cancro? O cancro depende, porque depende muito do estadio em que está bem? É diferente de estarmos a falar, é diferente de estarmos a falar de um cancro todo metastizado ou de um cancro inicial, que o cancro gástrico hum, tem uma progressão muito rápida e quando se descobre já é demasiado tarde, as pessoas ficam subnutridas, e com necessidade às vezes de alimentação um bocadinho mais pastosa, hum, e as vitaminas vêm abaixo, o mesmo processo de degradação da comida é diferente, portanto a suplementação alimentar vai ser muito, muito importante. Há outros cancros, só o cancro da pele, por exemplo, hum, não tem assim grande rebate sistémico e aí a suplementação pode ser a suplementação de uma pessoa normal. Ora, outra. Doutor, uma questão. Uma pessoa que está há 3 semanas com diarreia e a vomitar já fez todos os exames, análise, taco, raio-x, a várias partes do corpo e nada descobrem. A questão da diarreia e do vómito. A nossa principal suspeita diagnóstica normalmente é a gastroenterite. Neste contexto e nesta fase do ano há muito, muito contexto entre
na escola, em casa, etc. Portanto, é muito provável. A questão, o que não bate muito certo, é a questão das 3 semanas. Normalmente não dura tanto tempo. A questão é, quando passa esse tempo, o que se faz normalmente é exatamente os exames que me disse que ele já fez, nomeadamente as análises, o TAC, o raio-x. Nesse contexto, se está tudo normal, a principal prioridade face a uma pessoa que está a perder imensa água na diarreia e nos vómitos é fazer a hidratação. A questão da água é muito, muito importante. Às vezes há umas soluções de reidratação oral. A questão dos gejos vivas pode aumentar, hum, pode ajudar no sentido que aumenta a absorção de água, não é? Aumenta a ingestão de água, as pessoas acabam por beber mais água e, sei lá, adicionar a essa panóplia de exames talvez uma análise das fezes. Qual a diferença entre o cancro maligno do benigno? Ok. Hum, o cancro maligno do benigno não tem, ou seja, todas as localizações do nosso corpo pode ter os dois tipos de cancro. Normalmente o que diferencia o cancro maligno do benigno é a agressividade. O que é que eu quero dizer? Se um cancro hum, gasta muita energia do corpo, cresce muito rápido, tem invasão à volta de onde está o cancro, tem invasão das estruturas à volta, cresce muito rápido e é invasor, normalmente é maligno. Aqueles cancros que passam anos e anos e anos e continuam com o mesmo tamanho, não evoluem, não há uma perda de peso abundante, etc. Normalmente são benignos porque não têm evolução e não têm arrebate sistémico, lá está. Mas isso só se descobre com análise, exames de imagem, consoante o tipo de cancro que seja. Depois de uma operação podemos continuar a tomar os suplementos. Depende da operação. Se for um bypass gástrico, se calhar se reduziu o estômago, nos primeiros tempos não, porque vai aumentar a diarreia e apesar das vitaminas serem muito importantes numa cirurgia bariátrica, nomeadamente a vitamina B12, sem dúvida, muito, muito importante, mas em termos de quantidades vão ser sempre ajustadas à pessoa. Uma pessoa que tem que ser operada ao coração para substituir a artéria aorta, deve ser a válvula. A artéria é muito grande, é impossível. Tem aneurisma na artéria aorta abdominal. Tem também problemas de circulação nas pernas e uma mancha nos pulmões. Tudo provocado por excesso de tabaco? Sim, sim. Sabemos que a partir dos 40 anos, as pessoas que fumam, estão indicadas como de alto risco para patologia pulmonar, então tem indicação para fazer o raio-x e, se houver alguma alteração no raio-x, fazem depois ataque. E também há um rastreio que nós preconizamos nos cuidados de saúde entre os 65 e os 75 anos, através de uma ecografia Doppler abdominal para rastrear esta situação do aneurisma da artéria aorta. Muito importante e está totalmente relacionado com o tabaco. É normal uma pessoa ter as fezes líquidas todos os dias? Não é normal. Normalmente a consistência também não deve ser muito duro porque isso traduz um quadro de obstipação e nesse caso aumentar a ingestão de água é fundamental porque muitas vezes a obstipação até dá pequenas feridas ali na parte do ânus que causam fissuras e fístulas e é muito difícil tratar depois, ou hemorroidas, por exemplo, mas o contrário também não é normal, tem que se fazer um equilíbrio e se continuar fazer um estudo da diarreia crónica através de um estudo analítico e um exame às fezes, que foi aquele exame que eu sugeri em cima complementar, em que se chama cropocultura. As pernas sempre geladas podem ser muita coisa. Normalmente uma perna gelada, normalmente uma perna gelada, com os pulsos fracos, com algumas parestesias, pode dizer que há aí alguma coisa tipo varizes, só que nas artérias. As varizes é nas veias, está bem? O exame a fazer é um ecodoppler arterial dos membros inferiores.
A principal, pois não estou a ler por ordem porque aparecem, eu leio o que aparece, desculpe lá. A principal contraindicação no cancro da tiroide é o iodo. Não se pode fazer nada com iodo. Para hemorroidas, há basicamente o que se toma é um comprimido que a hemorroida é uma veia dilatada no ânus, digamos assim. E o que se toma normalmente para isso é um comprimido que se chama Daflon, durante 3 dias, 3 comprimidos, e depois 3 dias, 2 comprimidos, e depois 2 semanas um comprimido só, ou seja, vamos reduzindo gradualmente, e podemos pôr uma pomada que se chama Sherry Proct, com S, Sherry Proct, e vai resolver em princípio. Deixa-me ler aqui mais. Uma pessoa que tem o intestino reduzido ou que parte foi removido, normalmente nessas cirurgias, os cirurgiões tendem a ser o mais conservadores possíveis. O que é que eu quero dizer com isto? Se foi uma parte muito pequena do intestino a ser removida, não influencia na digestão, portanto, é pensar como uma pessoa normal. Há pessoas que tomam o Daflon meses e anos para as varizes. O Daflon não serve só para as hemorroidas, também serve para as varizes. Um por dia. As doses para quem tem só um rim depende da função desse rim. Quem tem só um rim não deve abusar muito na proteína. Proteína, produtos com muita proteína deve deixar de parte, está bem? Porque é só um rim a digerir a proteína. Relativamente ao transplante de fígado, em fase inicial, diria que não altera muito a capacidade de digestão dos suplementos e da alimentação. A questão é que também depende do tipo de cancro, vá, de tumor, de carcinoma, do fígado. Aí terá que ser mesmo, o tratamento é mesmo a cirurgia. Sim, para as varizes, o ômega 3 e o Civera auxiliam porque aumentam toda a saúde cardiovascular. O jejum intermitente é recomendável, não tem contraindicação. Sou muito sincero, eu faço isto, há imensas opiniões, hum, há imensas opiniões dispares. hum, a minha opinião é que diabéticos não devem fazer jejum intermitente, porque podem descer muito o açúcar e isso provocar desmaios e alterações da consciência. Os diabéticos não devem fazer jejum intermitente. Devem comer de 3 em 3 horas. Relativamente aos outros, e às pessoas que, por exemplo, querem perder algum peso, podem fazer jejum intermitente. A questão é perceber, faz jejum intermitente, quantas horas e como é que a pessoa se sente. Eu tenho doentes meus que não tomam o pequeno almoço. E não gostam de tomar o pequeno almoço e não tomam. Aquele mito de que a refeição mais importante do dia é o pequeno almoço são pormenores. O que é que eu quero dizer com isto? Para o déficit calórico, o que interessa é o número de calorias de um dia. Ou seja, um homem normalmente consome por dia 2.200 calorias diárias e a mulher 1.800. Claro que o objetivo é, durante o dia, não passar este valor. Agora, se a pessoa só come a partir do meio-dia, se come logo às 8, se come às 4 da tarde, se come às 11, desde que não ultrapasse este limite, vai emagrecer. Isso vos garanto eu, vai emagrecer. Se não atingir as 2.200 ou 1.800 para mulheres calorias diárias, vai emagrecer. Depois, a seguir, claro que isto é uma questão de emagrecer ou não, mas a seguir temos a questão da saúde. Ou seja,
Nós podemos emagrecer, mas os nossos parâmetros inflamatórios, de colesterol, etc., estarem maus. Há muitos doentes magros com análises miseráveis. Portanto, depois de nós não atingirmos esse valor para emagrecer, porque vamos emagrecer, a seguir é emagrecer com saúde, priorizando os alimentos benéficos, digamos assim, frutas, vegetais, substitutos de refeição como os batidos de LR, as sopas, esse tipo de coisas. Os produtos que falou hoje para pessoas que só têm o rim, quais são as doses? Foi o que eu lhe disse há bocado. Depende da função desse rim, que vê-se através de análises, nomeadamente de uma análise que se chama creatinina, e depois, sinceramente, é uma pergunta muito específica, não lhe sei dizer. Olá, boa noite. E se comer o batido ao meio-dia e à noite? Tudo bem? Não deve- eu só não aconselho a fazer isso durante muito tempo. Por causa dos déficits nutricionais, que há coisas que os batidos não têm. Portanto, é que deve ser uma coisa equilibrada entre alimentação e suplementação. Mas se fizer um curto ciclo de 10 dias de batido ao almoço e à noite, pacífico. Tem os resultados muito mais rápido. Não mantém os níveis de ferro, tem que fazer suplemento de ferro. Ok, então, não havendo mais perguntas, olhem, eh, muito gosto em estar com vocês outra vez. Ahm, é sempre bom aprender com vocês e tentar que vocês aprendam comigo, claro. Ahm, e espero ver-vos em breve, não é? Em fevereiro, em princípio. E, hum, e reforçar os meus votos de bom ano para vocês. São todos, ainda não vi uma pessoa que não gostasse, são todas pessoas fantásticas, está bem? E estou muito, muito agradecido a todo o carinho que têm demonstrado e tento corresponder sempre às vossas expectativas e fazer o meu melhor, mesmo naquilo que vos apresento e aquilo que vos digo e como trabalho com vocês, está bem? É um prazer enorme.